Glórias e glórias, a graça e a paz, queridos irmãos. Hoje é um dia especial. Começamos o nosso jejum de 21 dias. Sim, e vamos acompanhar a leitura do livro A Noiva, autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva. Nós temos o prazer de estarmos aqui juntos a partir de hoje, nesses 21 dias. Estaremos fazendo um resumo de cada capítulo e você pode adquirir esse livro em todas as nossas igrejas, porque olha o título, A Noiva. Quem é a noiva? Sou eu, é você, a noiva de Cristo. Porque somos crentes, porque iremos casar com Ele no eterno. Nós temos uma eternidade. E quanto nos dias de hoje ouvimos falar sobre isso, as pessoas, muitas pessoas estão sendo levadas a viver apenas pelo aqui e agora, pelo momento do agora. E esquecem que tem uma eternidade pela frente. Mas não é culpa delas, é porque o tempo todo nas redes sociais, o tempo todo nos púlpitos, não é pregado sobre a eternidade. Então a pessoa, ela só fica pensando no aqui e no agora, nas coisas terrenas, não dando valor ao maior presente que recebeu. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja, nós vamos casar no eterno com Jesus. Eu quero trazer ao seu coração, no dia de hoje, nesse primeiro dia de jejum, o despertar em você de que você é esse ser eterno de Deus. Tá bom? Eu quero ler um trecho aqui da introdução para que nós venhamos crescer juntos nesse entendimento. Nessa primeira parte do livro, abordaremos o eterno de Deus, no qual o ser humano foi inserido. É muito importante saber o projeto geral de Deus para podermos nos situar nele. Isso, claro, se quisermos fazer parte dele. Você não é obrigado. Ah, eu não quero fazer parte do eterno de Deus. Muito bem, é você quem decide. A minha e a sua vida não é uma ponta solta na eternidade. Não estamos aqui fruto de um acaso, não é verdade? Estamos dentro de um contexto divino infinitamente maior do que nós mesmos. Podemos, então, e precisamos compreender, trazer esse projeto para o dia a dia, viver em função dele. Afinal, Deus está trabalhando em função dele. Jesus morreu em função desse projeto, ressuscitou em função desse projeto. O Espírito Santo está aqui, mora dentro de nós, trabalhando dentro de nós em função desse projeto. Agora, resta saber se eu e você, se a igreja, depois de tomarmos conhecimento desse projeto eterno, também vamos viver em função dele. Percebe? Então, tudo depende aqui de nós. Eu quero trazer aqui para você, no capítulo 1, onde é o tema Somos Eternos, eu quero trazer o seu coração, né? Os eternos. Somos eternos. Eu quero trazer o trecho da leitura do livro de Lucas, capítulo 10, sim, onde Jesus fala que nos deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, todo mundo quer isso, né? Todo mundo vibra, expulsar demônio, né? Conquista, todo mundo vibra com isso. Mas para pensar, tem uma conquista muito maior que já foi dada a você. A conquista do eterno, que eu e você ganhamos de presente. E muitas pessoas, se viver só pelo aqui e agora, terão problema no eterno, porque ela despreza a sua eternidade. Entende? Por exemplo, hoje, nos dias de hoje, sempre você ouviu falar de corrupção, mas olha quanto mais passa o tempo, os valores de corrupção, os dinheiros envolvidos em corrupção, pessoas realmente se perdendo na corrupção. Você vê, você fala, gente, isso está acontecendo no meu país? Está, e só vai aumentar, porque o mundo jaz do maligno, percebe? Então você não vai mudar o mundo. Então esse é o projeto do diabo, que é o projeto do mamon. Trazer a humanidade a se perder, a se desligar do eterno. Pessoas, percebe, que falam em nome de Deus, mas vivem numa corrupção, vivem nas garras do mamon. Percebe? Quando Deus te chamou para usar o dom que ele te deu para investir no reino dele e investir também em você. Não é proibido você ser um rico, mas seja um rico, um abençoador. Percebe? Então percebe quantas pessoas que deixam o eterno passam a só olhar as coisas na terra, gastam milhões com dinheiro de corrupção e estão presas. Então, olha o preço. Pessoas que abrem mão do eterno para viver o aqui e agora. Agora,
Que valor que tem a eternidade para mim e para você? Então, em Lucas capítulo 10, quando Jesus abre esse leque e diz que nos deu autoridade, ele termina dizendo: mas não vos alegreis por isso, antes vos alegreis por você ser uma noiva, por você morar no céu, no eterno. Então existem valores, existem princípios inegociáveis. Você não pode perder, jogar fora a sua salvação, prejudicar a sua eternidade por causa de dinheiro, por exemplo, por causa de fofocas, invejas. Sabe, sobre isso, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Quantas pessoas não é, se perdendo no meio da carnalidade, ou seja, do momento, e não vê a eternidade. Olha só o que Paulo fala. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, tão pouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Percebe? Pois havendo entre vós inveja, contenda, divisões, fofoca, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Percebe? Uns andam dizendo, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Não é? Então, quem é Paulo, quem é Apolo, senão os ministros pelos quais crestes, conforme o que Deus deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, você percebe? A igreja de Coríntios, totalmente carnal, abriram mão do eterno. Percebe? Então Paulo fala, vocês são carnais, vocês não são espirituais. Esse espírito de inveja, essa fofoca, essa divisão, essa contenda, isso aí você não vai herdar o eterno, conforme lá em Coríntios capítulo 6. Então você tá vivendo aqui, você está dando mais valor aos problemas aqui, abrindo mão da sua vida lá. Tão precioso. Percebe? Então, o tempo todo, você e eu somos tentados pelo diabo a abrir mão do eterno. Essa passagem deixa claro ainda que que aqui precisamos dos céus em nossos trabalhos dia a dia, mas essas batalhas e, consequentemente, as vitórias sobre elas não podem nublar a coisa mais importante. Agora a eternidade vem de forma definitiva para as nossas vidas. No início da igreja primitiva, todos estavam focados, vivendo, querendo viver na eternidade. Viviam como corpo, como família, como comunidade. Tinham tudo em comum e se edificavam um aos outros, orando, louvando, seguindo um novo modus operandi por Jesus, por essa nova, doce, poderosa vida recebida. Então, a igreja primitiva, ela vivia em função do eterno. Todo mundo, percebe? E olhe que eles tinham muitos problemas a serem resolvidos, né? Coisas como ser apedrejado, preso, torturado, jogado às feras e por aí vai. Eles enfrentavam tudo isso, mas com alegria, porque eles tinham o eterno. Mas mesmo assim não desanimava, muito menos. Os deixava ansiosos diante de todas essas tribulações. Não ficavam ansiosos por isso, né? As famílias sendo arrancadas à força de casa para negar a Cristo, lançadas às feras, percebe? Eles abriam mão de tudo isso por alegria da salvação do Senhor. E por que eles seguiam firmes na fé? A morte para eles era tão somente uma mudança de endereço, de um lugar ruim para um lugar maravilhoso. Afinal, aqueles que creram em Cristo passaram da morte para a vida. Eles não tinham dúvidas de que Deus não somente concedeu a vida eterna, mas a vida eterna que ele mesmo vive. Aleluia! Tendo e vivendo essa revelação, eles deslumbravam a eternidade. Então, sabe, às vezes você vê a pessoa, ela fica no vislumbre das coisas da terra. E ela esquece que é um ser eterno. Sabe, ela fica vislumbrada com um resort, ela fica vislumbrada com uma viagem aqui na terra, mas ela esquece dessa viagem do eterno. Você pode viajar aqui na Terra, você pode ir no hotel, você pode ter um desfrute maravilhoso, porque isso é permitido, isso é bênção. Deus tem o melhor para os seus filhos aqui na Terra, mas o seu coração não pode sair daquilo que é eterno. Percebe? Quantos países vivem numa perseguição religiosa? Aqueles crentes, aqueles cristãos, o coração deles não estão em viagens, em lazeres, em prazer aqui na Terra, estão no eterno. Sabe, se a gente for capturado, se a gente for preso, seremos por amor a Cristo, porque a gente sabe que tem um eterno pela frente.
Já nós que estamos aqui no país com essa liberdade de pregar o evangelho, muitas vezes não estamos dando valor e a igreja muda até o foco. Não se fala do eterno, só fala do aqui e agora. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então as pessoas, elas só querem a bênção, mas não querem o abençoador. Então ela muda o foco e ela perde o eterno, ela perde a essência do que ela é. Lembre-se, nós somos um espírito que temos uma alma e moramos dentro de um corpo. Então nós somos pessoas eternas que estamos desgarradas, perdidas e Jesus nos resgatou. Então temos que ser felizes por isso, que estamos hoje aqui, mas de passagem. Percebe? Isso é importante. E aí tem esse subtítulo, Os Imortais. E isso aqui está no livro de 1 Coríntios, Colossenses capítulo 3. Eu quero ler, reforçando o que eu acabei de falar aqui, que o apóstolo Paulo estava falando que os irmãos de Corinto estavam carnais, que eles tinham que pensar nas coisas do alto, que eles tinham que ser espirituais, como Cristo é. Colossenses, então, o apóstolo Paulo diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha só, procuram as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Percebe? Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Olha que poderoso, olha que promessa maravilhosa. Então, tudo aqui é passageiro, essa vida passa, mas o eterno está garantido e somos felizes por isso. Sabe, então percebe os irmãos na igreja primitiva? Sabe, sendo a família sendo morta na frente ali dos filhos. Então, o que eles tinham de precioso? Não, nós estamos indo para a cidade da Nova Jerusalém Celestial. Alegres, alegres. E hoje, nesse cenário de guerra pelo mundo, guerras e mais rumores de guerra. Imagine se você estivesse morando num país sendo bombardeado, percebe? E você sem a salvação. O que seria? Como você se comportaria se o nosso bairro fosse bombardeado com mísseis? Você ficaria desesperado ou ficaria em paz? Pois saberia que você tem a sua eternidade com Cristo. É nisso que eu estou falando. É nesse fundamento de que você não pode se perder pelas coisas do aqui e do agora. Então, o apóstolo Paulo, olha só, ele afirma expressamente em Colossenses 3 que aqueles que entenderam o que aconteceu com eles, ao crerem, devem buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está, e não nas que são aqui da terra. Ou seja, seus pés ainda estão aqui na terra, mas a sua cabeça não pode estar aqui, tem que estar no céu. Paulo afirma que morremos para a vida terrena e vivemos para a eternidade. Quando Jesus se manifestar, voltar, receberemos a plenitude de nossa vida. Enquanto isso, vamos viver pensando e buscando as coisas de lá e não as que são daqui. Essa atitude cura quase todos os nossos problemas, né? Os nossos problemas de sentimentos ruins. Ora, você viu que eu li para você? O apóstolo Paulo dizendo: olha, vocês que estão com invejas, dissensões, divisões, contendas, são carnais, ou seja, não são espirituais, não estão pensando nas coisas lá do alto. Percebe? Então, a pessoa que é magoada, ressentida, ela não é espiritual, ela é carnal. Uma pessoa fofoqueira, linguaruda, ela é carnal, ela não é espiritual. Então ela está deixando o eterno pela coisa do aqui e do agora. Ela está se perdendo naquilo que Tiago capítulo 3 fala, que um pouquinho de fermento, né, aumenta toda a massa. A irmã que cozinha sabe disso. A língua, ela é indomável, diz Tiago capítulo 3. E o que ela fala muda o curso da sua vida. Ora, se a palavra declara isso, então lança a bênção. Não fica usando a tua língua para falar coisas que não têm conexão com o Senhor Jesus. Jesus o tempo todo era acusado de beberrão, chamavam ele de filho do demônio, de Beelzebu. Jesus não dava bola. Jesus não ficava magoado, ressentido, porque ele era eterno. Ele sabia do alvo, do objetivo dele. E quando na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Percebe? Esse é quem é eterno. Então, se você é eterno, você não vive ressentido e magoado.
porque essas coisas são coisas aqui da terra. Isso não vai entrar, esses sentimentos ruins não vai entrar no eterno, não fazem parte de quem é a noiva de Cristo. Quem entendeu que é a noiva de Cristo, que é um crente eterno, não fica perdendo tempo com essas coisas carnais. Tudo isso é daqui, isso aqui passa aqui. Percebe? E você então está com seu olho em Cristo e Jesus faz a justiça por você. Percebe? Então, fizeram um grupo de pessoas uma pesquisa e disseram assim: qual o sentimento, o que ela faria se ela ganhasse 10 milhões de dólares? Todo mundo ficou feliz e disse que ia fazer uma grande festa. Aí aumentaram o valor, passaram para 50 milhões de dólares. Aí falaram, não, vamos fazer uma festa maior ainda. Aí acrescentou mais, passou para 100 milhões de dólares. Então todos ficaram ainda mais felizes, né? Esse grupo de pessoas que passaram por essa pesquisa, e disseram que fariam uma festa maior ainda. Mas aí então foi colocada uma condição. Para que eles pudessem receber os 100 milhões, não iam acordar no dia seguinte. Percebe? Pode fazer a festa, mas é o último dia seu. Então aí as pessoas morreriam no final daquele mesmo dia. Então todos refletiram e ninguém mais quis os 100 milhões. Moral da história, um único dia de vida vale mais do que 100 milhões de dólares. Entendeu? Falaram assim, o que você faz se eu te der 10 milhões de dólares? Ah, fazer uma festa, nossa. E se eu te der 50 milhões? Beleza, uma festa maior ainda. E se eu te der 100 milhões? Nossa, mas ó, vou chacoalhar o país com a minha festa. Só que aí com a condição. Só que no outro dia você vai partir para o eterno. Você vai morrer. Ah, não, então eu não quero 100 milhões. Então essa pessoa, ela não sabe o que é o eterno. Ela está ligada nas coisas daqui. Ela quer ficar aqui. E hoje, olha a vida dos nossos bisavós, tataravós. Era uma vida difícil aqui na Terra. Agora, hoje, olha o conforto de nossas casas. Olha, você tem um celular que é um escritório na mão. Tem gente que só trabalha com celular, tá tudo muito fácil. Tem ar-condicionado, tem carro, tem transporte, tem avião, tem isso, tem aquilo. A pessoa ela fica tão ligada nessas coisas da Terra que ela desliga do eterno. Tanto que fala, ó, você vai morrer amanhã, então eu não quero 100 milhões. Por quê? Porque ela quer viver aqui. Então ela não tem a essência, ela não entende ainda. Muitos crentes estão assim, sabe, desconhecendo que ele é uma pessoa eterna. Então, se um dia de vida vale mais que 100 milhões, que valor você dá à eternidade, que é dias de vida sem fim? Por 100 milhões, todos ficariam felizes e fariam uma grande festa. Então, por que filhos de Deus vivem tristes, tendo ganhado toda a eternidade? Percebe? Se nessa pesquisa a pessoa fica feliz, ela abriu mão de 100 milhões para continuar vivo, e você, crente, que tem toda a eternidade, como que você pode ser uma pessoa triste, andando entristecido na empresa, em casa, na rua, no bairro, alguém te encontra e fala, meu Deus, olha o estado daquela irmã, está sempre triste. Irmão, você tem que ser a pessoa mais feliz do mundo. Confia no Senhor, tudo Ele fará. Sua vida tem que ser nas mãos do Senhor. Não viva por comentários, por fofocas, por movimentos carnais, que o diabo está por trás disso. Qual é o maior interessado em tirar a sua eternidade? Lembra de Judas? Judas deixou o diabo encher o coração dele. Não deixa o diabo encher teu coração, porque qual é o objetivo do diabo? É que você não vá para o eterno, que você não case com Jesus, que você não seja a noiva dele, que você não seja a esposa dele. Simples, é isso que ele quer, porque ele não tem mais o eterno com Deus. Então ele quer arrastar você, que é a igreja, para ele, para o inferno. Então vigia, crente no Senhor. Vigia. Tá? Então isso significa, para a maioria dos crentes, eternidade é tão somente um conceito, sem solidez, sem revelação. Realmente não entender o que Jesus deu de presente para aqueles que nele crescem. Se entendesse, estariam pulando de alegria e fazendo festas para testemunhar e comemorar a grande bênção recebida, né? A bênção da eternidade. Você agora é eterno. Uma vez vi o título de um filme que dizia Os Eternos. Na hora até pensei que fizeram um filme sobre nós. Brincadeiras à parte, valorize a sua eternidade e invista nela. Afinal, custou muito caro para Deus e para Jesus, não é verdade? Conceder eternidade a nós.
forte, né? Então, queridos, nesse primeiro dia de jejum, no final aqui da leitura do livro, você está vendo? Tem uma página, a reflexão, para você escrever aqui os seus alvos de oração, as bênçãos prometidas do Senhor, porque em jejum nós chegamos mais a Deus. Jejum não é dieta. Então, no jejum, você ora mais, você louva mais, tá bom? Então, você vai apresentar aqui a sua reflexão, o que é eternidade para você, no final de cada capítulo, tá bom? E você também vai escrever aqui o nome do seu parente, do seu amigo. Olha, eu sugiro você colocar 3 nomes, 3 almas para você estar orando. Ore também pelos dons do Espírito, porque Deus te dá dons para você servir na igreja. Ore para que esses dons venham sobre ti, você venha usar esses dons. Cresça no Senhor, conforme a palavra. Somos a noiva de Cristo, somos crentes por quê? Porque iremos casar com Jesus no eterno. Não deixe ninguém atrapalhar esse casamento. Essa pessoa é o diabo. Esse é o papel dele. Tirar eu e você do altar do casamento com Deus. Não deixe acontecer isso. Esteja vigilante, tá bom, meus amados? Então esse foi o primeiro dia. Eu quero que você compartilhe, faça teu comentário. Foi bênção para você. Então, todos os dias estaremos colocando aqui um trecho do livro. Pastor, eu quero adquirir o livro. Eu sou a noiva, eu tenho que valorizar a minha eternidade. Mande mensagem para nós, nós vamos reservar para você. Que Deus te abençoe.